E ele me mostra isso, ele me mostra como se relacionar de outras maneiras que não as maneiras que a gente está acostumado a entender, a legitimar, a aceitar e a respeitar. Tem me incomodado muito essa percepção única sobre as coisas e as pessoas. Então, assim, a gente não deve falar a maternidade. São maternidades. E aí a gente fala, tá, o atípico é o que foge do mais típico. Isso necessariamente é algo ruim? Os atípicos são as pessoas que elas fogem do padrão de uma forma tão excepcional que elas conseguem visualizar coisas que pessoas do padrão não conseguem. A gente vive numa sociedade que tenta nos encaixar em padrões, porque ela, como organismo vivo, ela precisa encontrar um padrão para sobreviver. Se a gente olhar dessa forma, a gente pode olhar dessa forma. Será que tem um roteiro para a parentalidade? Educar e criar um outro ser humano é como a gente se preparar para uma viagem rumo ao desconhecido. Talvez você tenha feito todo um planejamento, pesquisado mapas, consultado guias, para então chegar lá e ser surpreendido com um novo destino, com novos códigos, novos hábitos, diferentes do que você imaginou. Eu sou a Camila, eu sou uma mulher branca com olhos e cabelos castanhos abaixo dos ombros. Eu tô usando um blazer amarelo e atrás de mim tem um fundo de madeira com quadros e plantas. Olá, eu sou o André Tonani, eu sou branco, tenho cabelos pretos, olhos pretos, barba, tenho cabelo comprido, mas tá preso num coque. Tô de camisa preta com umas abelhinhas todas brilhantes, cheias de brilho. Oi, eu sou Lua Barros, eu sou uma mulher branca de cabelos longos, escuros, olho castanho. Olá, eu sou Rafael Stein, sou um homem branco, cabelos já com bastante fios brancos, bem curtinho, uso barba, tô usando um óculos, uma camisa preta. Olá, meu nome é Humberto Baltar, eu tenho cabelo preto, black, barba e bigode. Estou usando uma bata nigeriana, azul, com detalhes laranja e amarelo, calça jeans, relógio preto e pulseiras. Olá, eu sou a Gabi, eu tenho 38 anos, sou uma mulher negra não retinta, tenho cabelos volumosos, castanhos, olhos castanhos, estou vestindo um macacão preto com um paninho azul em cima. Talvez você imagine que ser pai é se colocar apenas como professor do seu filho. Mas e quando você percebe que seu filho também pode te ensinar e revelar partes suas que até então você desconhecia? E se os desafios forem capazes de trazer novas possibilidades? O diagnóstico de uma criança é sentido por toda a família e talvez ele não sirva para limitar, mas para ampliar o conhecimento que você tem sobre você. Talvez você se pareça mais do que imagina com quem você pensa que é diferente. Quem está preparado? Para conversar com a gente sobre esse tema, eu tenho a honra de receber o Humberto Baltar, que já esteve com a Filhos em algumas ocasiões e que toda vez que tem a oportunidade de ouvir, aprendo algo novo. Ele é professor de paternidades pretas na pós-graduação de crianças, adolescentes e famílias do Ministério Público do Rio de Janeiro, professor de inglês técnico na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor de ensino fundamental na Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele é educador antirracista, tradutor, palestrante TEDx, consultor étnico-racial e coautor dos livros Seja Homem, Reinvenção de uma Masculinidade em Crise, Desafios de uma Família e Seja Potência Negra, pela editora Conquista. Seja muito bem-vindo, Humberto. A gente quer muito ouvir essa história. Obrigado, eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade de estar aqui. Agradeço a Filhos, a Michelle, a você, por poder visibilizar essa pauta tão importante, porque vivemos numa sociedade que olha o diferente, o divergente, como menor, como inferior, como aquele que não se enquadra e muitas vezes até como aquele que não deve ser, né? Que não deve existir. E é até doloroso reconhecer isso, porque eu fui socializado nessa sociedade também. Eu próprio já cheguei a... Até me dói, né, reconhecer isso, mas eu já cheguei a usar o termo autista para ofender pessoas, né? Você parece autista, né? Pessoas distraídas, pessoas... E aí, quando meu filho tinha 1 ano e meio para 2 anos, a gente investigou, descobriu, né, o diagnóstico do Apolo, e eu me vi pai de um menino no espectro autista. E isso foi um aprendizado, assim, riquíssimo, algo que eu jamais imaginei viver. E
foi muito interessante, porque inicialmente eu enxergava o Apolo como justamente esse diferente, né? Eu tenho que aprender a lidar com uma criança neurodivergente, uma criança que está no espectro autista. Eu tenho que me munir de recursos, de leituras para lidar com essa realidade. E aí, um tempo depois, observando meu filho, foi até num dia que ele estava ouvindo a musiquinha do Marcha Soldado, no aplicativo, a musiquinha acabava, ele ia lá repetir outra vez. Terminava a música, ele repetia de novo. Eu vendo aquilo, eu pensei, caramba, eu fazia exatamente isso, né? Eu lembro quando eu comecei a ouvir rock, que eu gostava muito, tinha uma música do Nirvana que eu me amarrava, chamada Smells Like Teen Spirit, que ela terminava e eu repetia. E aí, vendo aquilo, eu falei, cara, será que eu também sou autista? E aí, investiguei e me descobri também no espectro, né? Não só no espectro, mas também com TDAH e dislexia. E foi muito importante passar por essa experiência, porque isso me levou a ressignificar tudo que eu vivi, tudo que eu fazia, tudo que eu enxergava nas outras pessoas. E mais ainda, me permitiu enxergar pessoas para além do que elas apresentam, né? Para além do que elas mostram a olhos nus, né? Porque a gente tem muito essa característica nossa numa sociedade colonial como a nossa de enxergar as pessoas pelo que elas podem fazer, pelo que elas têm a oferecer, né? O que a gente chama de capacitismo. O que você consegue fazer, né? E aí, logo eu, né, um professor de línguas, um palestrante, um linguista, tradutor, tendo um filho que não é verbal, por exemplo, isso foi um golpe assim no ego, né? Tremendo, né? Porque eu me imaginava tendo conversas mil com meu filho, rindo com ele, contando histórias, e ele rindo das minhas histórias. Então foi muito importante entender que existem várias possibilidades de ser, né? E o Apolo me mostra isso diariamente, né? E é interessante que o próprio nome dele, por uma coincidência incrível, Apolo, né? O A é um prefixo de negação. E polo é extremo, sem polos, né? Ele não está nem de um lado nem do outro, sabe? É o equilíbrio. E ele me mostra isso, ele me mostra como se relacionar de outras maneiras que não as maneiras que a gente está acostumado a entender, a legitimar, a aceitar e a respeitar, né? Então, através dele, eu aprendo a ser uma pessoa melhor, até mesmo comigo, né? Ele me ensina a olhar, por exemplo, para a minha infância e entender por que eu nunca gostei de festas de aniversário, nessa dificuldade de estar rodeado de pessoas, até mesmo aqui num ambiente incrível como esse, olhar nos olhos de vocês é desafiador, mas faz parte, né? Porque eu sou assim, essa é a minha formação, é a minha constituição. Eu não sou um laudo, né? Eu não sou um diagnóstico apenas, porém, isso também faz parte de mim. E entender isso, fazer esse movimento de autoacolhimento é fundamental não só para acolher e amar o meu filho, mas também para acolher e amar a mim mesmo. E mais importante, para acolher e amar diversas famílias, né? Que estão também atravessando esse desafio da neurodivergência, da deficiência, seja ela qual for, que buscam ajuda, né? Não só nas redes sociais, mas também em grupos de apoio. Tem um provérbio africano que diz que uma pessoa é uma pessoa através de outra pessoa. Eu acho que esse provérbio ele é incrível por isso, né? Porque o Apolo ele me ensina diariamente a como viver no espectro, como viver com qualidade, né? Ele é uma das pessoas mais amorosas, né, que eu conheço. Você me abraçou ali fora e pediu desculpa, né? Porque me tocou. O Apolo me vê, ele me abraça, ele beija, ele vê cada detalhe, assim, sabe? Se aparece uma pintinha nova no meu rosto, ele sabe que aquilo ali não tinha antes e fica ali mexendo, observa cada detalhe. E aí ele me ensina uma outra lição fundamental, que a sociedade realmente não sabe nada sobre o espectro, porque o que a gente aprende nos livros é que a pessoa no espectro, por exemplo, não se conecta com as demais, ela não entende emoções, né? Ela não tem letramento emocional, ela não consegue ter empatia. E eu vejo todas essas coisas no meu filho diariamente e sem ele expressar, sem ele dizer uma palavra. Isso que é mais incrível, né? Mais inacreditável. Então, é possível a gente se conhecer, se amar e se potencializar dentro da nossa realidade. Eu acho que essa é a
a grande sacada assim, que a paternidade atípica me dá diariamente é me possibilitar entender que ela não é uma barreira, mas pelo contrário, ela me impulsiona para me descobrir e aprender melhor, né, a como ser uma pessoa melhor, um pai melhor, a despeito de qualquer limitação, né, que o espectro, o TDAH ou a dislexia possam trazer. Eu avisei. Eu só avisei pra vocês que ele ia falar e que a gente ia ter que aprender alguma coisa aqui. Inclusive, o nome do episódio, vou te provocar nessa, porque a gente conversou no bastidor, e o nome do episódio, como Família Atípica, Sim. você já veio e a gente já ia falar sobre esse termo. E aí? Essa palavra é bem problemática, né? Porque o atípico, igual eu falei do Apolo, né? O A é um prefixo de negação. Se é atípico, não tem tipo. Então você está dizendo que a pessoa que está fora da regra, ela não tem lugar, ela não existe. E aí, para pessoas que são neurodivergentes, especialmente para pessoas autistas, isso é cruel de uma maneira tão absurda. Por quê? Porque a gente passa a identificar cada característica do autismo como um problema. E a gente não consegue se amar. A maior causa de morte entre pessoas autistas é o suicídio. E quando a gente investiga o porquê, é justamente porque as terapias, os tratamentos, a própria abordagem da sociedade é toda no sentido de tolir da pessoa aquilo que ela tem de mais específico. Por exemplo, eu estava vindo para cá e aí no avião tinha um casal americano atrás de mim e aí o cara falou, we had some chicken with cheese. Ele conversando lá que comeu galinha com queijo. Aí, quando eu ouvi isso, eu imaginei uma galinha andando e pisando numa fatia de queijo, né? Que a literalidade é uma coisa muito própria, né, da pessoa autista. E aí muita gente coloca, tá vendo? É um defeito, porque tudo é sentido literal. Mas no coletivo Pais Pretos, a gente tem, por aprendizado com ancestralidade africana, a gente trata pessoas semelhantes a nós como irmão e irmã. E eu, de fato, vejo essas pessoas dessa forma, trato essas pessoas dessa forma, e elas sabem disso, me procuram para desabafar, para falar de desafios que estão atravessando, confiam coisas assim, segredos, coisas das mais profundas e viscerais, porque sabem que eu me importo de fato, sabe? Que é literal. Exato. E a própria estereotipia também, que é lida como um problema. Lá em casa, quando eu fico dando voltas, né, ali ao redor da piscina, é um dos momentos mais criativos que eu tenho, por exemplo, para escrever, para criar coisas, né? Então, acho que quando a gente entende que é importante se entender como nós somos, pelas nossas próprias lentes e não pela lente do outro, a gente descobre de verdade esse amor, né? Esse auto-amor verdadeiro. Então, acho que a gente precisa mais disso na sociedade. E é importante entender também que quando a gente conhece um autista, a gente conhece uma pessoa autista, a gente não conhece o autismo. Eu acho que é muito importante ter isso em mente, da mesma forma que se você conhece uma pessoa preta, você não conhece a negritude, você conhece uma pessoa preta. É importante individualizar essa abordagem, né? Não perder a pessoa de vista, que eu acho que muitas vezes nós mesmos, pais de crianças, de filhos atípicos, neurodivergentes, cometemos esse erro de perder a pessoa de vista e só ver a estereotipia, a seletividade alimentar, a hipersensibilidade sensorial e por aí vai. Humberto, isso que você falou, eu acho que vale para tantas coisas, porque tem me incomodado muito essa percepção única sobre as coisas e as pessoas. Então, assim, a gente não deve falar a maternidade. São maternidades. A gente não deve falar o adolescente, são os adolescentes, as adolescências. De que adolescente eu estou falando? Que território ele habita, né? Como é que é o ambiente onde ele mora, a casa, a família de onde vem, qual é a raça dele? Tudo isso vai construir subjetividade e vai me colocar no mundo para esse né? Essa outra pessoa que eu preciso ser. Então, é muito importante a gente ser observado. Eu não sabia disso, de que a gente não deve falar atípico, mas faz todo sentido quando você fala, porque é o não tipo, o não lugar, né? Então, também a gente se prestar atenção na maneira como a gente fala sobre os assuntos que a gente gosta, para que a gente dê pluralidade,
né? E a gente consiga dialogar com mais pessoas. E o que é engraçado, quando você fala do atípico, me vem uma outra palavra na minha mente, que é o padrão. Que é uma palavra que eu não gosto, porque eu, como um homem gay, nunca me encaixei no que é ser um homem padrão. E aí a gente fala, tá, o atípico é o que foge do mais típico. Isso necessariamente é algo ruim, porque se você para pensar, os atípicos são as pessoas que elas fogem do padrão de uma forma tão excepcional que elas conseguem visualizar coisas que pessoas do padrão não conseguem. Albert Einstein não é uma pessoa que fugiu do padrão. Beethoven não é uma pessoa que fugiu do padrão. Então a gente para e pensa, ser atípico, não ser do padrão, não ser tradicional, é incrível. Você não precisa se encaixar em certos tipos. Você não precisa ser, igual você falou, o preto não é todos os pretos. Você fala com um preto. O gay não é todo aquele estereótipo. Tem vários tipos de homossexuais. Então, vamos abrir essa cabeça para todos os tipos, para todas as cores. E acho que o rótulo do diagnóstico também, ele tira a possibilidade de a gente ser especialista nos nossos filhos, que é isso, individualmente, cada um deles, né? Então, assim, o cuidado que a gente tem, porque eu acho que o diagnóstico, ele é muito importante, até pelo que você está trazendo aqui, e aceitar esse diagnóstico. Mas qual é o lugar que a gente coloca ele na nossa relação? Nossa, que observação importante, né? Porque o diagnóstico, muitas vezes, ele acaba limitando demais as pessoas, porque elas começam a acreditar em limites que, na realidade, estão ali num papel baseado num estudo. Num estudo, né? Feito por amostragem, com um espaço amostral enorme, e você não necessariamente representa aquelas pessoas, né? Que foram consultadas naquele estudo. Então, ele é importante, sim, para você entender quais são os indicadores, né, que você deve ficar atento, né, na criação do seu filho, na sua própria vida. Mas aquilo não quer dizer que você não possa fazer uma coisa ou outra, né? Caso contrário, por exemplo, eu jamais seria um palestrante, né, já que a pessoa com autismo, ela não fala em público, né? O que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, né? Eu não estaria nem aqui, né? Então, a gente precisa realmente sair desse lugar de aceitar essas restrições sociais que a gente recebe, na verdade, de uma construção colonial, né, da nossa sociedade, que visa sempre a colocar o outro, né, em caixinhas, né? Padrão. Exato. 2 autistas não são iguais, né? É importante a gente sempre sublinhar isso e tentar entender que pessoa está ali para além da neurodivergência. Eu acho que esse é um exercício diário, principalmente para nós, pais e mães, que a gente tende muito a querer proteger nossos filhos, amá-los de verdade. Então, a gente quer resguardar tanto que, às vezes, a gente meio que impede nessas crianças, esses filhos, de se encontrarem e se conhecerem de verdade, né? Então, não perder a pessoa de vista é um grande desafio, mas é essencial para que essas pessoas se descubram de verdade. Ouvindo vocês agora, eu me lembrei de um livro do Newton Moore chamado Alma Imoral. Ai, maravilhoso. Gente, porque já vamos anotando aí para indicações, Newton gente. é incrível. O que eu vejo quando você fala do Apolo, quando você falou do seu filho, de como eles trouxeram algo que era fora do padrão, né? Que era, a gente vive numa sociedade que tenta nos encaixar em padrões, porque ela, como organismo vivo, ela precisa encontrar um padrão para sobrevivência. Se a gente olhar dessa forma, a gente pode olhar dessa forma. Só que essa próprio padrão, ele, historicamente, ele destrói essa sociedade, ou destrói esse organismo, né? E o que acontece na história, a sociedade como um todo só evoluiu quando almas imorais que saíam do padrão, saiu daquele funcionamento, né? Romperam, foram contra, né? E aí, quando eu vejo, você fala do Apolo, desse amor que ele trouxe, desse autocuidado, se isso não é algo que rompe o que nós, homens, entendemos como vamos seguir isso aqui, porque é isso aqui que a gente tem que... Esse é o padrão que a gente tem que seguir, né? Então, eu acho que por mais almas imorais. Né? E eu não sei se foi o Apolo que te trouxe isso, mas é muito bonito te ouvir falando do amor. E o amor, assim, você traz uma presença do amor muito forte na sua fala.
E foi o Apolo que te presenteou com essa possibilidade do amor? O Apolo, na verdade, ele me transformou, né? Ele me ensinou a, de verdade, paternar, né? Porque foi com ele que eu aprendi que a ancestralidade africana, ela não cabe, né, numa família nuclear. Isso não existe no continente africano. A criança é filha de toda a aldeia. Então, eu entendi que sozinho eu não ia dar conta do desafio que estava diante de mim. E procurei outras famílias, e nesse processo, a ancestralidade africana foi me orientando em tudo. E foi nessas vivências, né, que eu descobri o que a gente chama de afoxé, né, que é a fala que faz, a palavra que faz. Então, o ato de falar, ele constrói realidade, né? Então, é muito importante a gente fazer uma fala consciente, né, que, de fato, traga, né, à tona essas potencialidades, né, das pessoas. E o Apolo, ele me ensina isso de uma maneira, assim, que eu nunca imaginei ser possível. Tanto que nasceu, né, esse grupo novo que a gente conduz aí, que é o Quilombo Atípico, em que várias pessoas trazem suas questões, desafios. A gente aprende uns com os outros sobre neurodiversidade diariamente, né? Então, essa é a grande riqueza, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E eu tenho uma pergunta para você. Como que você lida com a preocupação do futuro? Existe essa preocupação? A gente falou muito do presente, do dia a dia, em que naturalmente talvez você não esteja. E o Apolo, como que você lida com isso? Acho que é uma pergunta para muitas famílias que têm o diagnóstico em casa. Nessa aproximação da ancestralidade africana, eu descobri que o que existe, né, em termos de conhecimento, é o que eu chamaria de multiletramentos, né? A gente aprende o letramento emocional, letramento racial, e tem um letramento chamado letramento de futuros, né, que é bem interessante, que ele mostra como nós podemos moldar a realidade que está por vir. E isso é tão incrível que eu pude ver e vivenciar isso, eu vivo isso na prática. Eu vou moldando as coisas que vão acontecer de acordo com como a vida se apresenta para mim. E o Apolo, ele já vem aprendendo isso, e a gente já vem colocando isso em prática na nossa família. E a gente pauta, né, a nossa vida nesse princípio de aldeia, sabe? Então, eu já sei que a minha morte não vai deixar o meu filho desamparado, porque a gente já constrói uma cultura da coletividade. A gente já tem várias famílias autistas juntas, ele já tem vários amiguinhos que vão chegar e vão conduzi-lo nessa autodescoberta também de como é viver no espectro, coisa que eu não tive. Eu passei toda a minha infância sem a menor ideia que eu era autista, já perambulei por aí andando, achando que eu era maluco, nossa, se eu for, vai ser um episódio só para, né? Já queremos. Mas uma loucura, sabe? Então, a vida sem diagnóstico é uma vida muito, muito dura, muito difícil, e isso ele já não vai ter, né? E ele, além de não ter isso, ele ainda tem o acolhimento de crescer com outras pessoas que se sabem autistas, se amam autistas e ainda entendem os potenciais que o autismo traz. Que eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre o que o autismo traz de potente, quais são as potencialidades que a neurodiversidade traz, né? E o Apolo já cresce com isso também, com esse repertório também à disposição dele na nossa família e no nosso quilombo, né? Nas famílias que caminham com a gente. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder viver isso. Gente, que bonito. Lindo. Que aldeia linda, que bonito que você está fazendo. Obrigada por dar nome, palavras, letras, trazer tudo isso para cá. Obrigada mesmo pela sua participação. Bom, mas Humberto, eu tenho essa pergunta de como foi, qual o impacto do diagnóstico, tanto do seu filho, do Apolo, como o seu, na sua vida profissional? Bom, o diagnóstico foi fundamental porque ele me fez entender que sozinho não dá, né? Eu já desconfiava disso, mas fui fazendo uma retrospectiva, né, pré-diagnóstico, e vi que muita coisa desandou em vários momentos da minha vida por eu não ter uma rede de apoio. E como eu não queria, né, que meu filho atravessasse a mesma coisa, eu entendi que eu precisava buscar outras pessoas, e não só para elas me ajudarem, mas para eu levar para essas pessoas o que de melhor eu acessei através da minha neurodiversidade. Então, hoje, se eu estou nesse trabalho na pós-graduação do Ministério Público, na pós de famílias, na Rede Nacional da Primeira Infância, trabalho com a Unicef, enfim, todas essas organizações,
é porque é preciso dar as mãos às outras pessoas para que elas também possam acessar esse lugar. Então, esse mês mesmo, né, eu acabei de fechar uma coisa incrível, uma mentoria para 100 colaboradores de uma empresa para falar desses multiletramentos, letramento emocional, racial, parental. As pessoas não têm isso. Então, quando a gente leva, a gente também aprende muito, né? A pirâmide do aprendizado diz isso, né? Que a maior forma de você aprender algo é ensinar. E o Apollo me ensinou isso, né? Porque foi ele que me ensinou que eu sou autista, é ele que me ensina que é possível ser muito feliz e pleno sendo autista, e mais ainda, ele me ensina que o hiperfoco, a hipersensibilidade, as estereotipias, até a própria seletividade alimentar, tudo pode ser usado de maneira a potencializar todo o ambiente ao nosso redor, vidas ao nosso redor, e dessa forma transformar a sociedade. Então ele é uma escola, né, que me fez ressignificar tudo isso. É um filho do currículo. Incrível, total. Cuidar é um ato de amor conosco e com quem amamos. É uma ação individual com impacto coletivo. No quadro Tempo de Cuidar, a psicóloga e terapeuta familiar Thaís Mazzi, mãe do Pedro e da Melissa, nos ajudará a organizar as conversas e a nos percebermos. É um direito que deve ser assegurado pelo macrosistema, governo, políticas públicas e nos microsistemas, em nossas redes de afetos de humanidade. Por isso, não se esqueça que é sempre importante pedir ajuda de um profissional. Thaís, como cuidar de uma família que recebe um diagnóstico? Oi, meu nome é Thaís, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos claros, eu tô usando um batom rosado, um brinco vermelho e uma blusa preta. E atrás de mim tem uma parede branca. O Humberto, ele já dá uma aula de cara pra gente. Eu fiquei encantada em escutá-lo e queria muito agradecer as palavras dele. E essa aula, né, do poder das construções sociais, do poder que uma narrativa dominante tem. Então, acho que eu me afeto muito nesse lugar, porque muitas vezes o sofrimento, quando eu recebo pessoas em consultório, o sofrimento psíquico, muitas vezes, eles vêm desse desencontro do que eu estou experimentando na minha vida e do que uma narrativa dominante diz que é para eu experimentar, né? Diz que é a norma, diz que é o padrão. Então, quando a gente pega esse jogo social, esse jogo das narrativas, das histórias que a gente constrói para dizer o que está certo e o que está errado, o que é típico e o que é atípico, né? Do que é normal e do que é fora do padrão, quando a gente percebe que essas narrativas, muitas vezes, elas aprisionam as pessoas e elas invalidam experiências individuais, a gente ganha a possibilidade de se responsabilizar, todos nós, todas nós, pelo mundo que a gente constrói, pelas escolhas, de novo, das palavras que a gente usa para poder descrever o que a gente está vendo, para poder contar para os nossos filhos e nossas filhas como é que o mundo funciona, como é que as coisas se organizam. Então, quando o Humberto traz esse convite para a gente da individualização, principalmente em frente a um diagnóstico, né, de não fragmentar a pessoa a partir de um diagnóstico que foi recebido, ele me convida a pensar que tipos de narrativas a gente tem que criar para poder acolher a pluralidade de existências que a gente tem. E claro que a gente tem um pensamento que foi colonizado, as nossas narrativas dominantes são eurocentradas, né? Tem toda uma história por trás da nossa história que vai orientando a gente, às vezes, a naturalizar coisas que não são naturais. E a gente toma uma história que foi construída como uma verdade universal e silencia todas as outras vozes. Então, eu acho que o Humberto ele traz para mim esse convite de não silenciar aquilo que ousa estar fora da narrativa dominante, né? E é um ousar na nossa sociedade hoje em dia, porque a escola muitas vezes leva para um padrão, as relações de trabalho muitas vezes levam para um padrão, né? Normatizam
experiências que não são naturais, como se fossem as únicas. Eu acho muito legal quando o Humberto fala especificamente do diagnóstico como algo que é uma janela de observação, que traz uma informação a mais sobre aquela criança, mas jamais que é um limitador de onde aquela criança pode chegar, de onde cada um de nós pode chegar. Eu acho isso ouro para a nossa percepção da diferença, né? Porque é muito legal eu olhar para o diagnóstico, para as condições que aquela criança precisa para se desenvolver e correr para criar as condições, ao invés de tentar encaixar aquela criança no que já existe, ou aquela pessoa no que já existe, né? Seja adulto, criança. A saída, né, que ele apresenta de quem está preparado para ter um filho, né, que se coloca, se apresenta neurodivergente, um filho que achei ótimo ele dizer que não é atípico. E ele traz essa saída, pelo menos eu escuto uma saída que é: eu vou pela intimidade, né? Quando ele fala que o Apolo sabe contar as pintinhas, que o Apolo mostra para ele na intimidade, no chegar mais perto, quem ele é. Tanto ele, Humberto, quanto o Apolo. E eu tenho para mim isso como um olhar, né, de um jeito de estar nas relações, que é quando algo for muito estranho, a gente chega mais perto, né? Então, ao invés da gente afastar, quando eu encontro alguém que pensa muito diferente de mim, alguém que eu falo, não é possível, não combina em nada comigo, eu não entendo essa pessoa, chega mais perto, abre a sua curiosidade, faz perguntas, ajuda esse vínculo, essa relação ser nutrida também pela curiosidade, pelo desejo de entender mais sobre o outro. E não é diagnóstico nenhum que vai explicar o outro pra gente, não é chancela nenhuma. É o nosso próprio olhar que vai até lá e vai atribuindo sentido e vai se conectando e vai reconhecendo. Então, eu fico também com essa beleza que ele trouxe, né? Que ele e o Apolo constroem essa relação, que eu acho que é um aprendizado para todo mundo, que seja uma relação curiosa, íntima e que, sendo seres relacionais, acho que ele oferta para o Apolo e o Apolo para ele mais clareza do que cada um é capaz, do que cada um pode fazer, de quem são eles, né? E assim os dois crescem, né? Então eu também cresço com essa conversa dessa forma. Um diagnóstico, gente, impacta todos e ninguém está preparado para ele. É uma informação que, como você pôde ouvir nesse episódio, pode apresentar novas possibilidades e horizontes. Não é um limitador. No Brasil, hoje, a gente tem, segundo o IBGE, cerca de 2 milhões de autistas. E esse é possivelmente um dado que não corresponde à realidade, uma vez que o diagnóstico ele requer muitas avaliações e tempo. Por isso, quando uma empresa decide cuidar da parentalidade, ela precisa estar atenta que esse é um tema que vai aparecer. Neurodiversidade é um assunto que precisa estar na rotina desses cuidados, sustentado ao longo de todo o ano. Falar sobre esse assunto, trazer conscientização para todos da equipe e das necessidades e demandas específicas é uma forma de educar e ajudar as famílias. Esse, definitivamente, não é um assunto que diz respeito apenas àquela família, mas todos, coletivamente. A liderança ela vai precisar ficar mais próxima desse colaborador, estabelecer acordos que façam sentido, escutando a sua realidade. É preciso incluir o time como aliado, criar uma política de parentalidade contemplando essa temática e oferecer suporte individual para o colaborador que precisa desse apoio. É imprescindível que as pessoas e empresas consigam reconhecer que a diversidade faz bem às pessoas e aos negócios. A Filhos no Currículo pode te ajudar com esse assunto, a levar essa pauta para sua empresa e cuidar da parentalidade. Conta com a gente! Você conhece os seus direitos e os direitos de toda criança e adolescente?
no quadro Direitos Parentais com a doutora Bianca Bonfim Carelli, mãe e madrasta, advogada e consultora trabalhista, especialista em questões parentais e de gênero, você irá descobrir aquilo que é assegurado por lei e que talvez nem saiba. Olá, eu sou Bianca, sou uma mulher branca, magra, meu cabelo é preto, está abaixo dos meus ombros, estou com um colar branco e preto, com traços dourados, uma blusa preta sem mangas, brincos brancos de tamanho médio. Atrás de mim tem um armário de cor gelo com várias prateleiras e objetos de decoração. A lei para quem é servidor público federal. O artigo 98 da Lei 8.112 estabelece o horário especial para quem tem filhos com deficiência. Esse horário vai ser estabelecido mediante compensação e é também extensível aos servidores que tenham cônjuge ou qualquer dependente com deficiência. Esse é um direito que é também reconhecido a todos os servidores públicos estaduais e municipais. Isso já foi consolidado no tema 1097, que garantiu o mesmo direito a uma jornada especial para quem tem filhos atípicos ou filhos com deficiência, que são servidores públicos vinculados aos diversos estados e aos diversos municípios. Nesse caso, sendo servidor público, você tem esse direito. Para você solicitar o reconhecimento desse direito, é importante que você demonstre quais são as terapias, os tratamentos que você vai precisar acompanhar o seu filho. É importante que você demonstre, de que forma compatibilizar isso com o trabalho, quais horários que atenderiam, qual é a sua necessidade de redução de carga horária. É importante que você junte toda a documentação médica que você tenha, relatórios médicos. Quanto melhor documentado estiver o seu pedido, maiores as suas chances de você ter esse direito reconhecido já na esfera administrativa. Apesar da legislação trabalhista não mencionar expressamente a possibilidade de redução da carga horária ou do estabelecimento de jornadas especiais para quem tem filhos com deficiência, a gente tem diversos precedentes reconhecendo esse direito, Então, muitas mães e muitos pais entraram na justiça para pedir para reduzir a sua carga horária, mesmo sendo CLT, Mesmo não tendo esse direito ali previsto na CLT, e conseguiram o reconhecimento desse direito, Além disso, ano passado foi aprovada a Lei 14.457. Essa lei garantiu aos pais e mães e demais figuras de cuidado algumas possibilidades de flexibilização da jornada. Nisso a gente encontra o banco de horas, a jornada 12x36, o horário de entrada e saída flexível e prioridade para teletrabalho. Esses são direitos garantidos a quem tem filhos ou crianças sob seus cuidados até 6 anos de idade. Mas no caso de quem tem filhos com deficiência, não há limitação de idade. Então, quem tem filhos com deficiência terá sempre a possibilidade de requisitar o reconhecimento dessa flexibilização de jornada de trabalho. Nosso programa Parentalidade Fora do Roteiro está chegando ao fim, mas a gente sabe que essa é apenas a primeira página de um longo roteiro que você vai escrever a partir das suas próprias experiências. Para o quadro final, continuando a conversa, nossos convidados prepararam indicações incríveis para você que quer um pouco mais. Para continuar essa conversa e aprender mais sobre esse assunto, acompanhe o trabalho do Humberto Baltar nas redes sociais, como o Instagram dele, @BaltarHumberto. E ele também nos indicou muitos livros e a gente deixou aqui 3 para você anotar e começar os seus estudos. Vivendo de Amor, de Bell Hooks, Ensaios Filosóficos, Afrocentricidade como Crítica do Paradigma Hegemônico Ocidental, uma introdução a uma ideia, de Molefe Azanti, e Seja Homem, Reinvenção de uma Masculinidade em Crise, de Jairo Carioca. Este programa é uma realização da Filhos no Currículo, teve apoio da Mustela e edição e produção do Mux. Não deixe de acompanhar Filhos no Currículo nas redes sociais. E eu te espero no próximo programa Parentalidade Fora do Roteiro para embarcar comigo numa viagem sem destino certo. Até lá!